Programação semanal. Quarta, 20 horas, culto de ensino. Sábado, 20 horas, rede de jovens. Domingo, 18h30, culto de celebração. Toda primeira sexta-feira do mês, consagração das 18 a 1h da manhã. www.ibmgtv.blogspot.com.br. Toda semana assista ao vivo nossos cultos. Assista agora a mensagem de domingo, culto de celebração. Eu quero então que a gente feche os olhos para a gente começar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, e eu quero Te agradecer, meu Pai, pela honra, pelo privilégio, Deus, de poder falar da Tua palavra, Senhor. Pai, eu quero Te pedir, Deus, toca no coração de cada pessoa que está aqui, Deus. Que o coração de cada um que está aqui, meu Pai, possa ser, Deus, um solo fértil, meu Pai. Que ao sair da porta, Deus, o diabo possa não roubar a semente que vai ser plantada, Deus. Mas que possa frutificar, Deus. E obrigada, Pai, porque a Tua misericórdia é infinita. O Teu amor, meu Pai, porque sem Ti eu não sou nada, Deus. Que o Senhor me use para que o Seu nome seja glorificado e engrandecido essa noite. Em nome de Jesus, amém. O tema da minha pregação é uma só escolha para influenciar toda uma geração. Como eu falei, eu fiz essa escolha hoje, Deus falou comigo e foi uma bênção. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 18. Todo mundo achou aí? Romanos capítulo 5, versículo 18. Lá. Quem não achou, lê lá. Essa pregação, gente, só para falar como que ela surgiu, graças ao nosso pastor, que é sensível à voz do Espírito Santo e muito ungido por Deus, que fez esse plano de devocional, foi numa dessas devocionais que Deus me deu uma pregação. Então, quem não está fazendo essa devocional, dá tempo ainda de você fazer, porque Deus fala com a gente, amém? Então, Romanos capítulo 5, versículo 18, que diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Verso 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, a gente viu aqui, né, que se você escolher desobedecer ou obedecer, é uma escolha que você faz. Então, gente, ao longo das nossas vidas, todos nós somos desafiados a fazer escolhas, né? Quem está casado aqui, quem tem filho, fez uma escolha de casar. Quem está namorando fez uma escolha de namorar, do seu emprego, de que carreira você seguir. E nessas pequenas escolhas da vida, que eu vou entrar mais profundo, mas nessas pequenas escolhas, a gente já pode orientar a nossa vida para dependendo do rumo que a gente for. Por exemplo, se você se formar em artes e você vê que não era aquilo, vamos supor que não dê mais tempo de você fazer outro curso. Você vai ter que trabalhar para o resto da vida com uma coisa que você não é satisfeito, com uma coisa que você não gosta, e isso vai influenciar na sua vida. E nós temos algumas histórias da Bíblia, alguns exemplos de como fazer e não fazer escolhas. Por exemplo, Abraão, Deus deu uma promessa para ele de que ele ia ter um filho, e Abraão foi o quê? Incrédulo, Abraão não acreditou. Abraão falou, eu preciso ajudar Deus, porque eu acho que não tem jeito, né? A Sara, tadinha, está caindo os pedaços, não tem mais como, vou ter que ajudar Deus. E ele foi lá e foi com outra mulher. E, gente, essa escolha de Abraão, de mais de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, tanto tempo, influencia até hoje uma geração. Porque, para quem não sabe, lá em Israel, eles são divididos em 2 povos, que são os judeus, né? E os árabes.
E lá é incrível, lá nas ruas, em algumas ruas, tem umas cerquinhas que dividem as pessoas. E os judeus têm que andar de um lado e os outros do outro, porque senão é pancadaria solta. Por quê? Porque eles acreditam que o filho de Abraão, que ele teve primeiro, Ismael, era o escolhido. Um povo acredita nisso e o outro acredita que era Jacó, que era Isaac. E até hoje essas pessoas vivem em conflito por causa dessa escolha de Abraão. E vivem em guerra e um monte de coisa. E é um problema deles lá muito sério. Por quê? Porque Abraão só decidiu ter um filho. Mas esse não era o propósito de Deus para a vida dele. Outro exemplo que a gente pode ver, que é o mais marcante, que faz a gente viver onde a gente está hoje. E essa nossa vida, né, que o pecado entrou, é Adão e Eva, que escolheram também desobedecer a Deus e não viver o propósito e o plano que Deus tinha para eles. E tem tantos outros, né? Jesus, que escolheu descer da sua glória e morrer por todos nós. E tem um monte de pessoas aqui, até pessoas da política mesmo. O Lula escolheu, ele era analfabeto, mas escolheu não desistir dos seus sonhos e virou presidente do Brasil. Então, gente, uma só escolha pode influenciar toda uma geração. E a primeira coisa que eu quero falar, a gente vê no exemplo dessas pessoas aqui, é como você influenciar positivamente uma geração. E o primeiro ponto que eu quero falar é que você deve se aceitar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, aceite-se. A gente precisa se aceitar. Às vezes as pessoas olham para elas mesmas e pensam assim, eu não sou capaz mais de influenciar toda uma geração. Olha quem sou eu, olha o meu passado, olha o que eu já fiz, olha onde eu estou vivendo. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Deus é Deus que pode mudar a sua história, amém? Reverter a sua história. E o exemplo que a gente tem aqui na Bíblia é de Moisés. Moisés, ele estava predestinado a um dia salvar o povo do Egito. Mas como que a história dele começou? A história dele começou bem, gente? Não. Ele começou sendo príncipe, vivendo uma vida de pecado e no mundo, mas se isso tudo não tivesse acontecido, a glória de Deus não teria sido tão grande, não teria sido a história que a gente escuta hoje. Se ele tivesse só nascido no meio dos hebreus e fosse salvar, não seria o que a gente escuta hoje, um príncipe do Egito que foi e libertou as pessoas. Então, em tudo, Deus tem um propósito. Então, esquece o seu passado, esquece as coisas que você já viveu e siga em frente, porque Deus é um Deus que pode mudar a nossa história. E tudo, Deus tem um plano e um propósito. Tem aquele versículo que diz, né? Que fala lá eu anotei aqui, 2 Coríntios 5,17, que fala, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então, o que ficou para trás, ficou, esquece, já foi. Agora, o importante é quando você sair daqui, o que você vai fazer? E aquele outro versículo que diz que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. As pessoas podem olhar para você e pensar, você não vale nada, você é um zero à esquerda, você não pode fazer nada, você não tem alfabetização, você não tem um emprego, você não tem nada. Mas o exemplo do nosso próprio presidente anterior, o Lula, foi presidente do país. Você acha que ele chegava para os amiguinhos dele para falar, eu vou ser presidente, e falava, todo mundo apoiava ele? Todo mundo devia rir da cara dele e falar, você, presidente, olha onde a gente mora, no interior, você não sabe nada, mas ele foi até o fim. E às vezes, sabe o que a gente faz? A gente pega desculpas para falar assim, Deus, eu não. Moisés, quem sabia que Moisés era gago? Quem sabia disso? Gente, Moisés era gago. Imagina a agonia, ele lá na presença do cara para libertar um povo e ficar gaguejando. Mas, mesmo assim, Deus usou ele. E ele quis dar essa desculpa para Deus. Deus, eu não posso, eu não sou capaz. Mas Deus usou ele mesmo assim. E eu ouvi uma coisa muito interessante, né, nesse congresso, que a Ana Paula falou. Se você é muito chorona, fala, Deus, obrigado pelo coração quebrantado que você me deu. Se você é muito gênio forte, fala, Deus, obrigada, porque eu vou usar isso para o teu reino. Se você é muito calado, glória a Deus, porque os sábios, eles são tardios em falar, então você está perto de ser sábio. Usa tudo que você tem para glorificar o nome de Deus. Ele usou isso para glorificar o nome de Deus, não usou como uma desculpa. Deus, mas eu sou assim, mas eu sou aquilo outro.
Outro exemplo que a gente pode ver também, Pedro. Pedro era muito nervoso, arrancou a orelha de um soldado. E vocês acham que quando ele arrancou a orelha do soldado, Jesus olhou e falou: ai, Pedro, não acredito que você fez isso. Ah, não, Pedro, não acredito, você está fora do meu discipulado. Vocês acham? Jesus já sabia que isso ia acontecer. Jesus já sabia quem Pedro era, Jesus já sabia o temperamento de Pedro. E mesmo assim, ele chamou ele para o seu discipulado. Então, nada do que você vai fazer, querido, vai surpreender a Deus. Nada do que você já fez surpreende a Deus. Tudo que você faz ou que você fez, Deus tem um propósito. Amém? E Deus fez tantas coisas, né, que a gente não pode, a gente não pode pensar, não, Deus não é capaz de fazer isso. E se às vezes você está vendo uma vida de pecado, você tem que se arrepender. Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs e são a causa de não sermos consumidos. Amém? Inventei uma frase, tá, gente? Não peguei da internet. Que diz bem assim: Deus não quer pessoas prontas, Ele quer pessoas dispostas. Deus não quer você pronto, você prontinho. Deus não quer que você venha perfeitinho. Deus, estou aqui, ó, sei tudo, já sei fazer tudo, porque afinal de contas a gente vai morrer sem saber fazer muitas coisas e sem aprender tudo. Deus só quer você disposto. Deus só quer que você fale assim: Deus, olha, minha limitação é essa, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas eu quero, eu estou disposto a fazer. Deus só quer isso de você. Segundo ponto que eu queria falar para vocês é: não para a incredulidade. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: diga não para a incredulidade. Queridos, a falta de fé, a incredulidade, frustra todo um plano de Deus para a sua vida. Às vezes, a gente recebe uma palavra de Deus, né? Você vai ser usado nisso, naquilo. Quantos aqui já duvidou de alguma coisa que Deus falou para você? Pode confessar, você vai ser liberto. Quantos? Então, às vezes a gente pega e fala assim: Deus, não acredito que você vai fazer isso na minha vida. Deus, não. Isso é incredulidade, falta de fé. E isso pode frustrar todo um plano de Deus para a sua vida. Os exemplos que a gente tem na Bíblia, vamos ver se a nossa igreja está bem treinada. Qual foi o pecado da Eva? Fala alto. Incredulidade. Muita gente diz, vira para perguntar, fala assim, ó, não é desobediência, é incredulidade. O que aconteceu? A Eva estava lá, e vocês conhecem bem a história, Deus falou para ela, ó, você não pode comer do fruto da árvore que está lá no canto lá. Você só pode comer daquela árvore ali. E Eva foi lá, e a serpente falou: que nada, Eva, isso é mentira, isso é conversa fiada. Você pode comer sim, não vai acontecer nada com você não. A Eva deu ouvidos à serpente e ao duvidar de Deus, ela desobedeceu. Ela não desobedeceu primeiro, ela primeiro duvidou do que Deus tinha falado para ela e depois ela desobedeceu. Que leva muitas coisas que a gente às vezes comete sem querer. Por exemplo, o que leva uma menina daqui da igreja a procurar um cara fora da igreja? Incredulidade, porque ela não acredita que Deus tem para ela um homem de Deus. Que Deus está para ela um homem separado. Então, ela duvida da palavra de Deus e aí ela desobedece. Vai procurar uma pessoa fora da igreja e geralmente são as mesmas desculpas, né? Mas aqui não tem ninguém, só tem gente feia. Mas Deus vai prover, irmãos, em nome de Jesus. Outra coisa que a gente peca nos dízimos e nas ofertas. Deus fala para a gente, ó, se você dizimar e ofertar, nada vai te faltar. Você vai ser uma pessoa próspera. As janelas dos céus vão se abrir e derramar bênçãos sem medidas. E às vezes a gente pensa, né, que a gente já ouviu tantas vezes aqui em cima. Não, mas esse mês está apertado. Deus, você entende, né? Esse mês não dá para eu dar o dízimo, porque senão vai faltar. E isso é questão de incredulidade, porque você duvida e você desobedece e é infiel a Deus. Então, gente, a gente não pode ser incrédulo, a gente tem que acreditar. Pode ser difícil, pode estar difícil, mas tem que falar: eu vou acreditar, Deus, eu sei que você pode fazer alguma coisa. Ó, cuidado para você não abrir a sua boca e falar coisa. Vira para o irmão que está e fala assim, ó, psh, não abre a boca para duvidar de Deus. Amém, irmãos?
Fique calado, porque sabe o que pode medir o tamanho do que você vai viver em Deus? São as suas atitudes. É o que você vai fazer. É o tamanho do que você é o que vai medir o que você vai viver em Deus. Se você vai viver coisas grandes e Deus tem isso para você, vai depender só de você. Se você vai correr atrás, se você vai buscar. Por exemplo, como a minha mãe disse aqui, eu tenho esse ministério, glória a Deus por isso, de pregação. Mas aí, eu já tive um tempo assim, né, gente, do mundo e tal. Me arrependo disso, não foi nada demais, mas um tempo que eu fiquei mesmo longe de Deus, que eu não lia a Bíblia, que eu não orava. E meu pai chegou para mim e falou assim, Maísa, você tem mesmo um ministério com pregação, mas você acha que as pregações vão cair do céu? Que Deus vai mandar para você? Porque Deus dá pregação para a gente quando a gente faz o quê? Lê a Bíblia. Então, o que você vai viver em Deus depende das suas atitudes. Você tem que correr atrás. É que nem minha mãe falou aqui, que eu tenho tantos discípulos que têm tantos chamados bons e tudo, pessoas que eu conheço, falam, não, mas eu tenho vergonha de fazer isso. E você está escondendo o talento que Deus te deu. Que é aquilo que a gente lê naquela história, que um servo deu, um patrão deu para os servos os talentos, e um decidiu guardar, e o outro decidiu vender, investir, e ele ganhou o quê? O dobro. Então, eu creio aqui, irmãos, que todo mundo aqui tem algum dom. Pode ser de cozinhar, para você, talvez, cozinhar nas coisas da igreja. Pode ser de conversar. Pode ser de, não sei, no seu trabalho. Deus, às vezes, tem te dado algumas oportunidades e você não usa isso, eu não sei. Mas eu creio que todo mundo aqui tem um dom especial de Deus. Só que o que vai depender do que você vai viver disso é de quem? Fala assim, de mim. De você. E eu também, Deus me deu uma frase que diz assim, sua falta de fé te limita, mas a concepção dela te levará a lugares que você nunca pensou alcançar. Então, não seja incrédulo, porque isso pode estragar as coisas que Deus tem para você. A terceira coisa, e última coisa que eu quero falar, é não perca o foco. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, não perca o foco. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que quem não sabia é revelador. Esse negócio de ser crente, de aceitar Jesus, a gente tem que encarar, sabe como? Uma missão aqui na Terra. Sabe por quê? Isso é uma missão. Porque Deus, ele manda a gente, Ele faz com que a gente, né, ouça o seu nome e tudo, mas é uma missão que a gente tem, de levar a modelar outras pessoas. E eu tenho um exemplo aqui do meu tio, né, que é policial federal, pastor Leonardo. E, cara, eu me amarro muito nas histórias dele. Eu fico babando, assim, ele contando, eu fico babando. E direto ele recebe propostas do emprego dele para ele fazer missões. E muitas vezes, quem que já assistiu um filme, eu morro de raiva desses filmes, que a pessoa tem uma coisa para fazer e sempre tem alguma coisa para distrair ela. Ou se é um cara, uma mulher linda lá sem roupa, né? Que vai lá para distrair ele. Se é uma mulher, é um cara, ou então é uma saída, você fica... Não faz. Eu converso quando eu estou vendo filme. Não faz isso, não entra aí, não faz isso, não faz. Por quê? É a mesma coisa aqui. A gente tem uma missão. O que a gente recebeu do céu é uma missão. E o diabo, Satanás, vão ter várias coisas para colocar no seu caminho para desviar da sua missão. Às vezes, por incrível que pareça, pode ser os seus estudos, o seu trabalho, porque antes de você ter isso, que nem a gente já ouviu o nosso pastor falar aqui, antes da pessoa começar a estudar, né? Vem na igreja, adora, serve, ô Senhor, me ajuda a passar no concurso, me ajuda, Deus, me ajuda. Aí passa. Só que aí, quando ele passa, ele não tem tempo mais de vir na igreja. Não tem tempo mais de adorar, não tem tempo mais de ler a Bíblia. Então, às vezes, Deus sabe, né? Que nem fala, Deus não dá asa à cobra. Então, pede aí para Deus, Deus, é isso mesmo. Deus, me ajuda a não deixar de fazer as coisas do Senhor pelas coisas que o Senhor tem me abençoado. Porque, como eu já preguei aqui uma vez, tem gente, irmãos, que infelizmente não sabe ser abençoado. Porque ele usa a benção dele contra Deus. E é para você usar a sua bênção a favor de Deus. E o mundo está aí, aparentemente, mostrando coisas boas, proporcionando coisas boas, mas eu escutei algo muito interessante hoje, que o pecado, ele é um bolo de chocolate, mas dentro tem lixo. Ele começa com muito chocolate, mas dentro tem lixo. Quando você vai comer, eu, por exemplo, quando minha mãe fazia bolo, porque agora nessa nova dieta lá de casa, né, faz um tempinho que eu não vejo bolo. E quando minha mãe fazia bolo lá em casa, eu só comia a cobertura. Eu ia lá na geladeira escondido, pegava a cobertura todinha do bolo e comia.
Porque eu não gosto do bolo, só gosto do recheio. Minha mãe lá outro dia, quem foi que comeu? Mãe, acho que foi meu pai, porque meu pai também faz isso. Mas realmente era ele, era eu e ele. A gente ficava disputando quem comia a cobertura do bolo todo. E aí meu pai, uma vez com coisa que, não fui eu não, amor, não fui eu não, deve ter sido os meninos aí, tá a boca toda suja. Mas é assim, o diabo, às vezes, ele vem com um bolo cheio de chocolate, com lixo dentro e fala assim, você quer um bolo? Esse bolo está tão gostoso. E aí, quando você vai comer a primeira mordida, é só chocolate. Mas aí, quando você vai indo para o meio do bolo, tem lixo. Tem lixo. E aí, o diabo engana. Porque o mundo, gente, aparentemente é maravilhoso. Quando um garoto começa a usar droga, porque eu já vi meu pai falar isso, ele tem um passado assim, e quem que já usou sabe. No começo é tudo maravilha, é tudo bom, né? Dá uma adrenalina e tal. Depois a pessoa fica escrava disso. Já falo o nome, né? Droga, é uma droga mesmo. A pessoa se torna escrava disso. No começo, que o namorado e a namorada transam antes do casamento, é muito bom, é tudo de bom e tal. Mas depois vem o ciúme, vem um monte de coisas ruins. Então, o pecado, ele é um bolo cheio de lixo dentro. E o que eu tenho para dizer para vocês é, para vocês não perderem o foco. Deus deu uma missão para cada um de vocês aqui. Eu não sei se você tem falado de Deus no seu trabalho, na sua escola, mas isso é uma missão que Deus te deu. Que Deus te deu. Ele não precisa chegar. Gente, vocês não têm que perguntar para Deus e pedir para Deus o que Ele já falou aqui na Bíblia. Ele já falou, ide ao mundo, fazer discípulos. E você tem que falar, Deus, será que eu tenho que mesmo evangelizar aquela pessoa? Mas Deus, eu não gosto dela, eu não falo com ela. Deus já disse o que a gente tem que fazer. E às vezes tem esses lugares, né, mais fáceis que são enganosos. E já encerrando, hoje foi rapidinho, já encerrando, eu queria falar sobre duas pessoas. Essa primeira pessoa não perdeu o foco da missão, e tem outras que já entraram na missão e perderam o foco, Jesus. Às vezes, irmãos, o ser humano é assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, a gente aqui, porque para não esquecer que é Deus na nossa vida. Quando eu fico longe de Deus, meu Deus, eu vejo coisas que eu faço que eu falo assim, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Não sou eu, de verdade. É coisas mesmo... E eu falo, cara, sem Deus eu não sou nada. Não sou nada, não sou nada. E às vezes a gente tem que reconhecer. Às vezes você já entrou nessa missão, mas você perdeu o foco, Jesus. Você perdeu... Cara, Ele que me faz estar aqui. Ele que me faz viver o que eu vivo. Ele que me faz ser próspero. Ele que me faz ter paz na minha família. Ter paz com a minha alma mesmo. Então, encerrando, eu gostaria de contar uma história para vocês que eu ouvi hoje, muito engraçada. Que é bem assim, o jumentinho chegou todo feliz em casa. Mamãe, chegou para a mãe dele, mamãe, eu estou muito feliz, mamãe. E a mãe dele, é mesmo, meu filho, mas por que você está feliz desse jeito? Mamãe, hoje eu fui numa cidade e as pessoas me aplaudiram, mamãe. Elas me reverenciaram, elas olharam para mim com tanto amor, me trataram tão bem, pegaram... Como é que é coisa de oliveira, de orvalho, me trataram tão bem, mamãe. Aí a mãe dele virou para ele e falou assim, menino, você é só um jumento. Quem é que você estava carregando? Ele, mãe, um homem lá chamado Jesus. Ela falou assim, meu filho, sem Jesus você não é nada. Então eu queria dizer isso para vocês, você que perdeu o foco de Jesus, sabe? Você que já entrou e falou, eu estou falando isso para líder de célula, quantas vezes... Na minha célula, eu peguei a pregação, estou confessando pecado aqui, gente. Peguei a pregação, não li, cheguei na hora e falei, não, vai dar tudo certo. Eu sei a pregação mais ou menos. E às vezes a gente esquece que é Deus que usa a gente, que não é a gente. Claro que Deus deu dons para a gente, mas não é a gente, né? Não sou eu, não é o que eu sei de fazer de bom. É o que Ele me acrescenta, é o que Ele me faz fazer de bom. Então eu queria que você fechasse o seu olho agora. E pedisse para Deus, sabe, ajuda para você tomar escolhas certas. Porque o tempo inteiro, queridos, o tempo inteiro, 24 horas, aparece escolhas para a gente tomar. Pode ser a menor que seja, você ir estudar ou ficar dormindo o dia inteiro, mas que vai influenciar algum momento da sua vida. Então eu queria que você orasse pedindo, sabe, Deus, me ajuda para eu influenciar a minha geração positivamente. Fazer como fez Davi, Daniel, que influenciou toda uma geração. Deus, me livra da incredulidade, me livra de desacreditar das coisas que o Senhor pode fazer na minha vida. Senhor, me ajuda a não perder o foco. Queria que você orasse agora. Pede para Deus para você não perder o foco. Se por algum momento da sua vida você achou que era você que fazia as coisas, fala, Deus, me perdoa. Me perdoa porque
eu perdi o foco e senti, eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada, porque nós somos os jumentos da história, só os jumentos. E Deus é que faz a gente ser quem a gente é. Presença, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, porque essa palavra, Deus, eu sei que falou com muitas pessoas que estão aqui, Deus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Deus, de às vezes ter esse chacoalho, meu Pai, de saber que não somos nós, meu Pai. Que sem Ti, Deus, nós nada podemos fazer, meu Pai. Que sem o Teu amor, meu Pai, a Tua misericórdia, Deus, nós não somos nada, meu Pai. Nos ajuda, Deus, a tomar decisões, meu Pai, que influenciam a nossa geração, os nossos filhos, a nossa família de uma forma positiva, Deus, e não negativa, meu Pai. Que só possa, meu Pai, quebrar todo jugo, meu Pai, de pecado que já aconteceu no passado, Deus. Dá a essas pessoas, meu Pai, uma aceitação que vem do Senhor, Deus. Não nos deixa, meu Pai, duvidar do Senhor, das coisas que o Senhor pode fazer na nossa vida, meu Pai. Da incredulidade, não nos deixe ser incrédulos, meu Pai, para que não possamos pecar contra Ti, Deus. E, Senhor, não nos deixe, meu Pai, perder o foco, Deus. Perder, Senhor, a missão que o Senhor deixou para nós aqui, Deus, de ganhar pessoas para Ti, de ter um ministério, Deus. Não nos deixa, meu Pai, ser rápido, influenciados rapidamente, Pai, mas que possamos enxergar, Deus, que é o Senhor, Deus, é o Senhor que nos coloca de pé todas as manhãs, que é o Senhor que nos faz viver, meu Pai, essa vida, Deus, de paz, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por cada um que está aqui, Deus, em nome de Jesus. Continue orando, colocando a sua vida na presença do Senhor, seus olhos fechados. O Senhor está aqui. Continua dando uma resposta a Deus da palavra de hoje à noite. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Talvez você esteja aqui essa noite e você recebeu um dia um chamado de Deus para fazer a obra de Deus, cumprir o propósito de Deus, para fazer diferença. E por algum motivo, como nós ouvimos hoje à noite, algo roubou a sua atenção. Eu sei que Deus, quando traz uma palavra para nós, é porque o Senhor tem um propósito de abençoar a nossa vida. Então, se você um dia recebeu um chamado de Deus, mas se desviou desse chamado, ou para abrir uma célula, ou para cuidar de pessoas, ou para levar o amor de Deus para outras pessoas, o Senhor está aqui essa noite. Eu gostaria que você viesse na presença de Deus. Eu queria sim chamar algumas pessoas para virem aqui à frente. E eu queria que você viesse aqui no altar de Deus, porque o amor de Deus por você é tão grande, e que você fizesse um concerto com Deus essa noite. Que você fizesse um concerto dizendo: Senhor, eu quero a Tua bênção, eu quero a Tua vitória na minha vida. Sabe, irmãos, a nossa vida, ela é tão passageira. Olha para mim aqui um minutinho, deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida é tão breve. Essa semana eu fui visitar um senhor que nós tivemos a oportunidade de conviver com esse senhor muitos anos. Era um senhor que abençoou muito a minha vida e do meu esposo. Um homem sempre que mostrava força, um homem muito decidido, um homem muito independente. E essa semana, quando nós chegamos ali na casa dele, ele estava em cima de uma cama, ele não consegue mais andar, as pessoas trocam a fralda dele, ele é completamente dependente de outras pessoas.
das lições, porque a gente tira lições quando a gente olha e se depara com situações desse jeito, não é verdade? A Bíblia diz, é melhor ir no enterro do que numa festa, porque no enterro a gente tira tantas lições. Sabe uma das lições que a gente tira? Que a vida é muito breve, e a hora de cumprir o chamado de Deus e o propósito de Deus para nós é agora. Sabe, a sua vida, eu quero te dizer, Deus não te chamou só para você estar trabalhando, chega em casa, liga a televisão, enche a boca de feijão e, como diz aquela música, vai dormir. Todo dia faz tudo sempre igual, acorda às 6 horas da manhã. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito fantástico na sua vida, que só você pode realizar. E quando você realizar esse chamado, como a Maísa pregou essa noite, de influenciar a sua geração pode ser a sua família, as pessoas do seu trabalho, do seu emprego, eu não sei. Aqui na igreja, sua vizinhança. Mas quando você cumpre esse chamado, você se sente realmente realizado. Sabe, a vida passa tão depressa. O tempo de viver o propósito de Deus para você é hoje, é agora. Agora você pode fechar os seus olhos de novo. Se hoje você quer fazer um concerto com Deus, quer dizer, Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo, do meu chamado, do meu propósito. Eu queria abençoar você. Eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar por você. A Maísa vai estar abençoando a sua vida também. Eu vou estar abençoando a sua vida. Vem aqui à frente para a gente te abençoar. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus para a sua vida não muda. O amor de Deus por você não muda, não falha. O amor de Deus é tremendo por você. O chamado de Deus para a sua vida é tremendo. E a hora de viver é hoje, é agora. Oh Deus, que oremos como salmista. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ajuda-nos a fazer diferença, a cumprirmos o propósito que o Senhor nos chamou. A Maísa tem descoberto que é pregar, aleluia, e ela vai desenvolvendo, cada vez que ela desenvolver melhor, vai ficando. Deus tem um chamado para você, aleluia, e o amor dele por você não falha, o propósito dele por você não falha, aleluia. De Deus e a unção de Deus aqui. Aleluia, aleluia. A unção de Deus está neste lugar. Entrega para Ele agora aquilo que tem impedido você de viver o propósito de Deus. Será que você tem dado prioridade mais para o seu tempo, para a sua vontade, para as suas escolhas? Entrega no altar de Deus aqui. O que tem impedido você de viver o mais de Deus na sua vida? Como uma oferta, entrega no altar de Deus aqui, essa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tocando, eu estou vendo Deus tocando pessoas aqui. Eu estou vendo o Senhor está tocando, o Senhor está renovando os seus dons para abençoar a vida de outras pessoas, porque Ele diz para você: eu não abro mão de ti, eu não abro mão de ti. O que eu dei para você, eu não dei para mais ninguém.
Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu quero te usar. Eu quero te usar para você marcar a tua geração. Eu quero te usar para você fazer diferença. Deixa o fogo de Deus encher a tua vida. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e renova. Vem Espírito Santo e restaura. Vem Espírito Santo e te pedimos: faz arder o fogo outra vez. Faz arder o fogo outra vez, Senhor. Acende o fogo outra vez. Acende o fogo outra vez. Hoje o Senhor põe azeite. O Senhor está colocando azeite na tua candeia. O Senhor está derramando sobre ti o óleo do Espírito. Eu estou vendo aqui candeias sendo cheias, com uma lamparina, né? A candeia com uma lamparina. E o azeite é a unção do Espírito. Eu estou vendo a unção do Espírito enchendo pessoas aqui hoje à noite. Porque quando você for desempenhar o propósito de Deus na tua escola, no teu trabalho, na tua célula, na tua vizinhança, ouve bem que eu estou falando para você aqui hoje à noite. A diferença que você vai fazer na tua geração não vai ser na tua força, vai ser na força do Espírito Santo. O Espírito Santo está enchendo você, está enchendo você, está enchendo você, está enchendo você.